Estão me ouvindo bem? Como é que tá? Tá boa a imagem? Então hoje a gente vai falar sobre autismo, sobre algumas formas de tratamento, sobre como que a gente pode estar auxiliando. Então, não só o paciente, né? Porque a gente não pode pensar só no paciente, a gente tem que pensar também na família, né? Então vamos lá, gente. Manda esse convite, né? Clica ali no aviãozinho, envia a live para alguém que você conhece, envia para algum amigo que tenha, né, um familiar, então aí portador da síndrome do espectro autista, né? Então, porque hoje é um assunto mais falado, bastante gente conhece, mas ainda tem muita questão de como lidar com essa situação, né? Tá quente em Blumenau. Tijuca está muito quente também, tá muito calor. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos falar, então. Vamos conversar. Vocês podem também estar trocando, podem colocar nos comentários se vocês têm na família ou se vocês já passaram, às vezes, com algum conhecido ou na própria família, né, que vocês têm crianças. Como que é relatar essa experiência um pouquinho para a gente ter essa troca de informação, certo? Deixa eu só abrir a minha apresentação aqui, que é apresentação para mim mesma, né? Então, vamos lá. Não esquece de mandar no aviãozinho, convidar as pessoas para elas participarem, para estar assistindo. A live também, ela fica gravada. Depois eu coloco ela no YouTube e dá pra gente estar assistindo, tá? A tua mãe só alegria? É verdade, Vamos lá, gente, podemos começar a live, então. O que que é, então, pra gente entender o que que é, né, o transtorno do espectro autista, né? Ele é caracterizado pelo quê? Pelo neurodesenvolvimento, então, é atípico, tá? Então, assim, é fora do comum, não é o crescimento que a gente chama típico, do que a gente se espera. Então, assim, tem toda uma questão envolvida de psicológico, tem envolvida a questão da fala. Então, três características, lembrando, gente, que eu não tô aqui para dar diagnóstico para ninguém, certo? A gente tá aqui para bater um papo e para ter algumas dicas de como amenizar as crianças, que muitas vezes elas são muito agitadas, são muito irritadas. Então, algumas dicas no dia a dia que vale a pena implementar. Lembrando que nada muda da noite pro dia, né? Então, as coisas acontecem gradativamente. Até hoje eu postei nos meus stories, o importante é eu dar o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, a gente se mantém focado e disciplinado, as coisas começam a acontecer. Certo, gente? Então, 3 características que a gente vê bem marcante numa criança que tem autismo, né? Então, assim, é a inabilidade da interação, ela não consegue ter essa interação com outras pessoas. Outra característica bem marcante também é a dificuldade no domínio da fala, né? De conseguir pensar e expressar aquilo que ela quer, aquilo que ela tá sentindo. Por exemplo, um exemplo bem fácil, por exemplo, às vezes ela tá com sede e não consegue se comunicar, pedir a água, né? Ou pedir um alimento. Então, essa também é uma outra característica. E padrão de comportamento, né? Quando tem no nível mais grave, a gente vê muito o padrão de comportamento, tá? Então, pode se manifestar comportamentos diversos, padrões repetitivos também a gente vê. Déficits na comunicação e na interação social, tá? Os sinais de alertas, eles já podem ser percebidos em crianças desde os primeiros meses de vidas, tá? Então, quanto mais cedo for diagnosticado, melhor tratado, né? O diagnosticado e a estimulação precoce permite que a pessoa com o TEA, que é o transtorno de espectro autista, possa ter a desenvolver uma melhor qualidade de vida. Então, isso é muito... Quanto mais precoce diagnosticar, a qualidade de vida daquela criança vai ser melhor também.
Eu trouxe para vocês dados de em 1966, o CDC de Londres fez uma pesquisa que a cada 10 mil crianças, apenas aproximadamente 5 apresentavam o autismo. Em 2019 foi feito também esse estudo e subiu de 5 crianças, gente, subiu para 153 crianças. Isso diagnosticadas, né? Que tem um diagnóstico e as que não têm diagnóstico, né? Então, é um número muito grande, a gente vai ver isso muito mais, porque além do fator genético, a gente tem também a questão da contaminação, de poluição. Hoje a gente tem muito mais ondas, Wi-Fi, Bluetooth, então tem tudo isso também que interfere, que vai danificando as nossas células e vai trazendo, com isso, vai trazendo muitas doenças, né? Então, a gente vai evidenciar muito isso ainda, tá certo? Então, o autismo, ele tem 3 variações, né? Que vai do leve, que a criança, quando apresenta um grau leve, ela depende muito menos de outras pessoas. Ela também apresenta respostas atípicas para interações sociais e padrões de comportamentos repetitivos restritivos, tá? O nível 2, que a gente considera o moderado, nesse nível a pessoa pode precisar um pouco mais de apoio nas atividades diárias, como comer, como trocar de roupa, tomar banho, tá? Então, no nível moderado, requer um pouco mais de ajuda de terceiro, e o nível severo, né? Que precisam de apoio total, tanto para tarefas diárias, quanto para tarefas mais complexas, e aí elas têm graves déficits de comunicação, de interação, comportamental. Então, isso a gente vê nas diferenças de níveis, tá? E o que a gente pode estar fazendo para estimular, porque essa é a ideia, né? A gente falar de dicas de tratamentos, e porque como eu disse no começo, eu não estou aqui para dar diagnóstico, até porque o diagnóstico ele precisa ser feito pelo um neuropsiquiatra. Na verdade, é toda feito por uma equipe multi, né, gente? Não tem como um médico sozinho diagnosticar o transtorno de aspecto autista, porque envolve físio, envolve nutri, vai envolver também psicólogo, psiquiatra. Então, é toda uma equipe que vai estar por trás para poder chegar a um diagnóstico. É feito avaliação, é feito um acompanhamento por um determinado período, tá? Então, existem 4 coisas que a gente pode estar fazendo, que eu vou passar para vocês, que é isso que eu quero entrar e comentar com vocês, que vai mudar e mudar muito, tá, gente? A questão tanto do portador do transtorno autista, quanto da família. Primeiro, a oxigenação, tá? Por que é a oxigenação celular, tá? Quando uma célula não respira, ela não leva nutrientes, ela não faz o que ela tem que fazer. E por ela não entregar 100% do que ela tem que entregar, essa pessoa às vezes vai ficar sem vitaminas, porque a célula não está respirando, ela não tem oxigênio para transportar nutrientes, para transportar vitaminas. Então, aí o corpo é inteligente, né? Então, assim, ele guarda o oxigênio para chegar nos órgãos motores, diria assim. Então, muitas partes ficam sem, daí como queda de cabelo, dermatite, unhas fracas. Então, acontece também muito isso, né? E outra coisa bem importante é a oxidação. A oxidação se dá nesse momento, ó. Eu tô falando com vocês, vocês estão aí respirando, a gente está oxidando o nosso organismo. É inevitável, não tem como não oxidar, e com muitas outras coisas também, né? Então, a oxidação, ela prejudica as células, como ela sobrecarrega o nosso sistema, tá? Outra coisa também é a glicação. O que é a glicação? Um exemplo bem fácil para vocês conseguirem entender o que é uma glicação. Sabe a casquinha da maçã do amor? Sabem, né? Aquela casquinha ali seria a glicação. A maçã ficou presa lá dentro e aquela maçã não tem mais o que fazer, né? A não ser que seja quebrada aquela casquinha. E é isso que acontece. Então, as células de glicose, né? O açúcar, carboidrato também vira açúcar no nosso organismo.
é onde dá muitos picos de índice glicêmica também, eles pegam algumas proteínas e fazem esse envolto, é onde acontece o processo de glicação. Então, por exemplo, elastina, colágeno, há uma diminuição, né, produção devido ao excesso de açúcar no organismo, tá? E a outra que eu vou trazer para vocês também é a metilação. O que que é metilação? Metilação acontece... Como é que eu vou explicar para vocês? A metilação é como se ela silenciasse, sabe? Um gene ruim, como se ela neutralizasse. Por exemplo, se a gente tiver um gene de alguma doença, de alguma patologia, se nós estamos com a nossa metilação boa, ele neutraliza. Ele vai lá, então ele pega, neutraliza e isso não vai acontecer, tá? Então, mas ok, Carol, tudo bem, eu entendi, esses 4 são muito importantes, mas eu não entendi nada até agora. Calma, era uma introdução e a gente vai bater um papo de uma maneira gostosa para vocês entenderem. Então, primeiro tratamento que a gente pode pensar para uma criança seria o tratamento a MEV, que a gente chama, que é Medicina do Estilo de Vida, tá? O que que é isso? Primeiro, a gente tem que trabalhar com a aceitação, com a inclusão, práticas de esporte, incentivar a socialização, fazer com que aquela criança se sinta amada, que ela se sinta aceita, né? Que ela entenda, que ela receba esses sinais, e isso vai partir da família, né? Então, a família também precisa passar por um processo de adaptação, de aceitação. Então, aqui, eu já vou dando dicas, pessoal, dos óleos essenciais também, porque para ficar... para vocês também já ir absorvendo inteiro, tá? O conteúdo. Então, assim, para a família, processo de aceitação, a gente pode trabalhar a questão da camomila romana, tá? A camomila, ela vai trabalhar tanto na criança quanto na família a questão de ansiedade, a aceitação. Os óleos também mais amadeirados, como o cedarwood, tem muito o poder de trazer para o aqui, para o agora. Então, às vezes, a mãe, vó, madrinha, tio, pai, quem cria essa criança, né, quem acompanha, convive, fica muito ansioso, se preocupando com o que vai acontecer e acaba, às vezes, passando essa ansiedade, né, para a criança. Então, também precisa trazer essa família para o aqui e para o agora, tá? Então, outra dica de tratamento que pode parecer besteira, mas não é, tá, gente? É a alimentação e suplementação dessa criança. Então, assim, tirar o leite e seus derivados. Por quê? Porque tem caseína, ela vai inflamar o organismo. E um autista com o organismo inflamado, ele vai ficar muito mais irritado. Ele vai receber muito menos vitaminas, vai absorver muito menos vitaminas, então vai ter muito mais alergia com consequência, a mucosa vai inflamar mais, sabe? Tudo que é mucosa, nariz, boca. Por que que inflama? Porque o organismo tá inflamado. E aí, às vezes, a criança não consegue comer porque tá com a mucosa machucada, mas ela não consegue expressar, ela não consegue falar, porque né, ela tem essa dificuldade de colocar, de expressar. Então, assim, leites e derivados, tá? Já traz uma mudança brusca para a vida da criança. Açúcares também precisa ser retirado da vida dessa criança. Ah, mas o meu filho come muito doce, ele gosta demais, Carol, como é que eu vou fazer? Pode estar usando peppermint. Eu vou falar bastante do peppermint hoje, porque o peppermint, ele é um óleo muito volátil e ele serve para muitas coisas para uma criança portadora de síndrome autista, tá, gente? Então, assim, o peppermint, ele ajuda a reduzir compulsão, ajuda a reduzir essa questão da vontade de comer doce. Então, pode estar inalando ele, pode colocar no difusor, pode estar passando ele também na planta dos pés. E o glúten, né, gente, também, por quê? Porque o glúten é altamente inflamatório e sim, ó, baixa a imunidade, ele baixa a imunidade, então essa criança vai ficar muito mais suscetível a pegar doenças. E aí, por isso a gente precisa retirar essas alimentação, né, porque são altamente
tóxicas, diria assim, vai fazer mal para aquela criança, tá? E aí suplementar, né? Sempre tá aí junto com um profissional da área da saúde para estar fazendo essa suplementação de vitaminas. Como eu falei da questão da metilação, a metilação é muito importante para o organismo de todas as pessoas, claro, mas hoje a gente está trazendo para a questão do autismo, então a vitamina do complexo B, principalmente, gente, B9 e B12, tá? Metilfolato e metilcobalamina. Então, assim, tem que já estar nesse formato, já tem que estar metilado, tá? A vitamina B12 sublingual, o nosso corpo absorve muito mais. Então, essas duas vitaminas, elas têm um poder maravilhoso de estar metilando. Como eu disse, o que é a metilação? É bloquear, né? Doenças, a formação de doenças novas. Então, existe sim o fator epigenético, a gente nasce, não podemos descartar isso e dizer que não existe, tá? Agora, a gente tem a genética do nosso pai e da nossa mãe, a gente vem com isso, né? Vó, avô e toda a nossa família, toda a ancestralidade. Mas as nossas células, elas se renovam, vocês sabiam disso? A gente cria células novas. E se nós estivermos doentes, se nós estivermos intoxicados, se nós estivermos oxidados, o que vocês acham que acontece? O que vocês acham que as células vão produzir o quê? Né? Elas vão trazer o quê? As células novas que vão nascer vão ser células doentes. Por isso que eu disse antes, assim, o primeiro passo tem que ser dado. É muito interessante quando a gente começa a trocar alguns pequenos hábitos, e esses pequenos hábitos vão virando rotina, vão virando corriqueiro, e você já faz como escovar os dentes. Você não pensa, então você não gasta mais energia. Então, por exemplo, na questão, Carol, mas eu gosto tanto de um cafezinho com leite, eu gosto tanto de um pão de queijo, gente, eu amo pão de queijo, mas é altamente inflamatório. Então eu nunca mais vou comer? Não, não é isso que eu tô falando. Meu filho é uma criança, tem 4, 5, 6 anos, 10 anos, ele nunca mais vai comer? Não, o que a gente pode fazer são pequenas mudanças, pequenos passos. Eu sempre digo isso para vocês. Eu não falo para vocês o que eu não vivo ou que eu não experiencio. Eu falo isso para vocês porque, sim, dá para mudar, sim, dá para viver, e a gente começa um passo de cada vez. O importante é essa movimentação, tá? Então, na questão da nutrição, é muito importante entrar com vitaminas, com probióticos, porque o intestino também como é que eu vou dizer para vocês? O autista, ele tem uma sensibilidade maior do que a nossa. Então, eles, pode ver, geralmente eles ficam mais irritados, eles ficam mais doentes, eles pegam, a imunidade deles está sempre baixa, eles têm problemas sérios de intestino, porque eles têm a sensibilidade maior. Então, por isso, retirando, gente, açúcar, caseína, né, que é a proteína do leite, e o glúten, tá? Você vê uma mudança brusca. Gente, eu conheço crianças que tiveram, assim, evoluções, falando, eu não consigo, né? É só quem conhece mesmo, tá? Então, assim, claro, tudo é um trabalho. Tudo é um dia de cada vez, é um pequeno passo, né? Então, você vai evoluindo, você vai caminhando e você vai transformando. E, como eu disse, você pode estar usando óleos essenciais para ajudar nessa questão de tirar essa compulsão do doce. Então, o leite você vai trocando aos poucos, né? Tem outros leites que pode ser o leite de amêndoas, o leite de coco. Então, tem algumas trocas que você pode fazer que é super saudável e que quando a criança for renovar as células dela, vai começar a renovar com células já saudáveis. Então, é possível sim deixar aquelas células doentes para trás e começar a ter essas células novas. Na questão da oxigenação que eu falei para vocês, por isso que eu disse, hoje eu vou falar muito do peppermint, tá? Pode estar usando o peppermint, porque o peppermint ele vai oxigenar, ele traz, quem conhece, que inala ele, vê que é imediato. Tem também a questão da ozonioterapia, que a gente sabe que o poder do ozônio, até existe um protocolo chamado protocolo Nocaute, tá, gente? Que ele é exclusivo para autistas, é um protocolo que é feito todos os dias, então tem todo o acompanhamento com o profissional para quê? Para que haja uma oxigenação das células. A principal função do ozônio é a ativação mitocondrial, né?
O que é mitocôndria? As mitocôndrias é como se fosse o narizinho da nossa célula. É elas que fazem essa respiração celular. Então, o ozônio, além de fazer essa questão da ativação mitocondrial, ele vai fazer o que também? A questão da oxidação. Então, ele vai conseguir neutralizar, ele é antioxidante, poderosíssimo, e o antioxidante dele já é sentido nos primeiros minutos já de aplicação, o nosso organismo já consegue ter esse efeito antioxidante, tanto é que o ozônio, nunca é bom fazer ozônio perto de vitamina C. Por exemplo, se você faz uma injetável de vitamina C, aguarda pelo menos umas 4 horas para você fazer a tua sessão de ozônio. Por quê? A vitamina C também é um antioxidante. Então, vai ter uma sobrecarga de antioxidante. Então, na verdade, você vai acabar perdendo o efeito da vitamina C. Então, se tu faz suplementação com vitamina C, aguarda umas 4 horinhas, ou naquele dia tu nem faz, né? A tua sessão de ozonioterapia, deixa para outro dia. Então, isso tudo faz o quê? Oxigenação, gente, tá? E a questão da oxidação. Então, você pode estar usando ali também para antioxidante. Ah, Carol, eu não quero fazer ozônio, ou eu não conheço. Ok, então a gente pode estar usando também óleos de temperos, que são antioxidantes poderosíssimos, tá, gente? Cravo, canela, gengibre, ótimo. O que mais? Anotei aqui, coentro, lemon, né? Os olhinhos de limão, aquela dica que a Carol passa para vocês eternamente, vou continuar passando. Gente, um limãozinho de manhã não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, além de equilibrar o pH do nosso organismo, tá? O limão vai fazer o quê? Ele vai fazer essa proteção no estômago, ele vai fazer a questão ele é antioxidante. Então, inclua o limão na rotina também dessa criança. Pode ser feito, pode usar açafrão também, pode ser usado, tá? Porque com açafrão anti-inflamatório, né? Poderoso. Então, assim, açafrão é vida, gente. Então, pode usar, ou faz o shotzinho, ou você pega e usa no óleo essencial. Muitas vezes a criança não vai querer receber. Por quê? Porque o autista, ele tem toda uma metodologia já, né? Se ele se acostuma com uma determinada alimentação, para ele é muito difícil introduzir coisas novas. Aí a mamãe, o papai, o cuidador, a gente indica fazer o quê? Blends, para estar passando na sola dos pés, tem uma receptividade muito grande, né? Passar nos pezinhos, pode estar passando nas costas, tudo vai depender do quê, gente? Depende da idade também, né? Então, aqui eu só tô dando dicas, não é para vocês saírem fazendo ou falar para alguém que tenham aí esse convívio fazer, porque tudo tem que ser analisado, tem questão de peso, questão de idade. Por exemplo, o Peppermint não pode ser usado para criança menor de 3 anos e nem por gestante. Então, tem todo esse cuidado, tá, gente? Então, a gente tem, e a bergamota também, o óleo essencial de bergamota também é um poderoso antioxidante, muito forte também. Na questão da oxigenação, a gente pode estar fazendo a ozonioterapia, como falei para vocês, para estar ativando a circulação. Existe aí o protocolo Knockout. Quem não conhece, procure saber, que é um protocolo feito especialmente para portadores da síndrome do espectro autista. Mas nós temos óleos essenciais também que podem ajudar, que é o óleo de peppermint, o olhinho Brit, que é um mix da doTERRA, com vários olhinhos dentro, que também tem esse poder de oxigenação celular, tá? E para glicação, o que eu posso usar, Carol, para fazer essa quebra dessa glicação, para diminuir tudo isso, tá? Então, a gente pode estar usando para compulsão do doce, para ajudar a diminuir. Aí você vai colocar no difusor, vai deixar essa criança ao estímulo do difusor do Peppermint para diminuir a questão da compulsão pelo doce. Canela também, gente. Canela é ótimo também para compulsão. Às vezes, sabe quando a gente não tá com fome, mas a gente quer comer alguma coisa? Experimenta pegar um pouquinho de canela e botar na língua. Na hora, tá, gente? Então, canela, peppermint, o Smart Sass também pode ser utilizado. Então, você pode estar colocando essa criança, expor ela ao difusor, né?
Então, para que ela sinta o cheirinho. E fora que assim, a gente, o peppermint na questão emocional, na questão vibracional, ele é um óleo que trabalha muito a questão da raiva, tá? Então, não, assim, ó, hoje o óleo da vez, hoje é o peppermint. Porque ele é um óleo muito, 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 assim, ó, volátil, tu pode usar para várias coisas ele. E na questão da metilação que eu passei para vocês, tem a questão ali das vitaminas do complexo B, principalmente B9 e B12, né? Então, vai ajudar bastante o nosso organismo metilar, a quebrar, a bloquear esse avanço de células doentes, né? Então, ele vai ajudar muito. Outro óleo também que a gente pode estar usando muito, gente, é o olhinho de copaíba, porque o copaíba vai trabalhar toda a questão da detoxificação do organismo e a gente precisa muito, principalmente as crianças, gente, tá? Com síndrome do espectro autista, a gente tem que sempre estar desparasitando, deixar o organismo deles limpinho. Questão de metais tóxicos, tá passando por processos de metais para retirar o excesso de metais tóxicos do organismo. Carol, os óleos essenciais podem ser colocados nos inaladores também? Não, não é aconselhado, tá, gente? Porque a gente não pode nem cheirar a fumacinha, não, né, que a gente tem o difusor. E antes mesmo de eu fazer o curso de aromaterapia, a gente não tem conhecimento, às vezes tu não pode estar inalando aquela fumacinha que sai, ele ficar inalando direto. Ela tem que ser dispersada no ar, tá? Porque, gente, é muito rápido. A gente inala o sensorial, é muito rápido, já vai assim, ó, instantâneo pro teu sistema nervoso central, hipocampo, e as respostas fisiológicas já começam a acontecer, então não é indicado, tá? Voltando na questão da desparasitação, da detoxificação, pode ser usado de novo, vou falar, o peppermint, por quê? O peppermint, ele provoca um detox hepático. Ah, Carol, mas como é que eu vou usar o peppermint? Você não vai dar para a criança tomar, porque depende o grau do autismo, ela não vai aceitar. Então, você pode estar fazendo um rolonzinho, um blendzinho com óleo fracionado de coco, com óleo vegetal, e você pode estar passando, gente, na região do abdômen, ali, né, estômago, fígado, para ocorrer essa detoxificação. Copaíba, gente. Copaíba, assim, ó, além dele ser um anti-inflamatório poderoso, tá? Poderoso mesmo, gente. Existem já estudos que estão comprovando a eficácia dele, que ele é tão bom quanto um anti-inflamatório da alopatia, tá? E a copaíba, ela também é muito volátil, você pode usar para várias coisas. Ela também pode ser usada para detox hepático. Ela modula o sistema nervoso central, ela modula o sistema hormonal, tá? E ela é um imunomodulador também. Então, assim, o óleo de copaíba pode ser sim usado muito por crianças autistas, né? Então, para melhorar aí a questão, principalmente, de detoxificação do organismo dessa criança, tá? Então, a gente pode fazer essas 4 coisas, né? Então, eu digo assim, a medicina do estilo de vida, que é a inclusão dessa criança, tá? A aceitação. Crianças autistas, elas têm uma sensibilidade maior com animaizinhos, né? Elas têm essa interação muito grande com animaizinhos, então é muito bom que a família traga para perto delas o animalzinho para que elas tenham esse convívio. Isso ajuda elas a expressar mais sentimentos, ajuda ela a desenvolver a habilidade de expressão, tá? Então isso é muito interessante. Prática de esporte, a gente pode estar colocando para fazer esporte, para tentar essa socialização. A questão da alimentação, né, gente? Açúcar, derivados de leite, glúten, procurar um profissional para estar nutrindo, um profissional para estar passando pré e probióticos, né? Que mais? A detoxificação, muito importante a cada estação, né? Cada troca de estação, a gente está passando por um período agora aí de final de inverno para primavera, então assim, não sei se vocês perceberam, mas as pessoas estão um pouco mais irritadas, um pouco mais agitadas, então vocês imaginem como estão
os portadores de autismo, né? Se nós também temos essa oscilação toda, eles são muito mais sensíveis, então eles também passam por isso, tá? Então tem tudo isso, agora as trocas de estação são bem importantes para estar fazendo a questão da desparasitação, tá, gente? Para estar fazendo essa questão da detoxificação do organismo. E podemos também estar incluindo, então, a aromaterapia, tratamentos com ozônio, então, tratamentos alternativos que com certeza, tá, gente, vai ter uma evolutiva muito grande e uma melhora. Eu trouxe para vocês umas sugestões, por exemplo, assim, ó, adaptação e socialização, né? O que a gente pode estar usando para uma criança que está indo para a escola, ou que vai começar, ou trocou de escola, trocou de professor, alguma coisa assim. Então, para adaptação e socialização, você pode estar usando o lemongrass, gente, que é o capim-limão, e a tangerina. Por que esses dois, tá? Mas você vai diluir eles em 100 gramas, tá? De ou creme ou óleo vegetal. Aí tu pode colocar 30 gotinhas de tangerina. Por quê? A tangerina é o óleo da alegria. É o óleo do entusiasmo, né? Então, é um óleo que vai trazer essa alegria, esse entusiasmo, essa sensação de felicidade, que já vai fazer com que acalme um pouco o estresse. Então, vai diminuir nível de cortisol, vai subir nível de dopamina, serotonina. Então, vai ter uma melhor adaptação. E 6 gotinhas de lemongrass. Gente, bem importante, se vocês forem fazer, não ultrapasse isso. O lemongrass, ele é altamente irritativo, ele é muito concentrado, ele tem um cheiro maravilhoso quando difundido, mas em contato com a pele direto, ele queima, tá? Então, 6 gotinhas mesmo para 100 gramas de creme e 30 de tangerina. Tangerina, tu pode colocar ele, e aí tu vai passar 2 vezes ao dia. Criança vai para a escolinha de manhã, você pode então fazer aquela massagenzinha nos pezinhos dele. Se for uma criança maior de 7, 8, 10 anos, tu pode estar fazendo o quê? Passar um pouco nas costas também, massagear, passa o creminho nas costas e faz movimentos circulares para maior absorção. Então, faz isso antes de ir para a escola de manhã ou antes, né? 2 vezes ao dia você pode estar usando essa misturinha na criança. Outro que eu trouxe para vocês também para diminuir, às vezes, a agressividade, né, diminuir, então, a oscilação de humor, né, porque a família sofre, a criança sofre, a família sofre junto. Então, eu trouxe a camomila romana, tangerina e gerânio. Por quê? De novo, a tangerina, que é o óleo da alegria. O gerânio, ele vai resgatar o autocuidado, então, ele vai ensinar, claro que eu digo ensinar, mas é porque ele vai trazer para aquela criança uma percepção dele se aceitar, dele se cuidar. Então, o gerânio, ele traz um olhar de carinho para si mesmo, entende? Ele traz isso, ele consegue trazer um olhar de carinho, de autocuidado. E a camomila, gente, a camomila, meu Deus, assim, ó, quando eu fui estudar sobre ela, ela me surpreendeu. De verdade, porque às vezes a gente não dá muita importância, né? O chazinho de camomila, a gente acha que é digestivo e é um calmantezinho. Gente, a camomila, ela é altamente sedativa, altamente ansiolítica. Então, ela vai trabalhar muito a questão da raiva, da agressividade, da impulsividade, sabe? Então, é um óleo muito, muito bom para estar fazendo para que a criança se acalme, para que ela consiga ter menos picos de raiva, tá? Então, você pode estar fazendo também um cremezinho para passar nela. Aqui você vai usar 100 gramas de creme neutro, tá? 2 gotinhas de tangerina, 6 gotinhas de camomila e 2 gotinhas de gerânio. Lembrando de novo, vocês precisam respeitar as doses, por quê? Porque é para ser algo bom. E se a gente coloca mais, o que era para fazer bem vai acabar fazendo mal, tá? Então, vocês podem estar fazendo isso. Podem também estar passando na planta dos pés, pode estar passando um pouquinho no peito, nas costas. E você pode usar esse também 2 vezes ao dia, se necessário, tá bom? Carol, eu tenho que usar por quanto tempo? Isso é uma pergunta que eu ouço bastante. Gente, a gente sempre estipula um prazo, eu digo assim que é a dose de ataque,
dose evolutiva e depois dose de manutenção. Cada caso é um caso. Tem crianças que a gente vai trabalhar 30 dias, tem crianças que a gente vai trabalhar 60 dias e tem crianças que a gente vai trabalhar 90 dias. Então, isso eu tô falando todos os dias, né? Depois a gente fica com doses de manutenção, tá certo? Para trabalhar foco, concentração, diminuir o estresse mental, a fadiga mental, também trouxe para vocês. Vocês podem estar usando a melaleuca. A melaleuca, gente, um adentro, esqueci de comentar, a melaleuca também é um óleo muito bom para estar usando na questão da detoxificação. Pode ser usada agora nessa questão de troca de estação para desparasitação. E aí a melaleuca você pode estar diluindo ela com óleo fracionado e passar sobre a região do abdômen, sobre o umbigo, planta dos pés. Ele ajuda bastante na questão da desparasitação, tá, gente? A matar fungos, bactérias, ajudar a eliminar. Então, mas também, como todo óleo, ele tem várias finalidades. E aí você pode estar usando a melaleuca, o limão e o vetiver. Para quê? Para estar concentrando, aumentando o poder de concentração, poder de foco, porque, né, quem conhece um autista sabe a dificuldade que eles têm, muitas vezes, de concentração. Então, vocês podem estar colocando esses olhinhos no difusor, deixar